Olá, esse é mais um D24 em debate e o tema desse programa é o governo Dilma Rousseff. Para falar sobre esse assunto, o D24 em debate conta com as presenças dos deputados estaduais Bosco Saraiva, do PSDB, e José Ricardo, do PT. Muito obrigado pela presença de vocês e por terem aceito o convite. Deputado Bosco, no próximo dia 16 de agosto, várias cidades do Brasil estão preparando manifestações contra o governo federal. Eu queria saber do senhor, o que está levando essas pessoas à rua para protestarem contra a gestão pública da Presidência da República? Acho que a conjuntura atual, a conjuntura remete a isso, a possibilidade de estar em manifestação nas ruas brasileiras é profícua, ela é um evento democrático que tem que ser efetivamente incentivado, claro que dentro da ordem. Eu sou ainda do tempo que não podia fazer isso. Eu não sou tão garoto, então eu sou do tempo que não se podia ir à rua, não se podia se organizar nas escolas, não se podia se falar na igreja, somente rezar na igreja. Não tinha nada das comunidades de base organizadas. Portanto, eu sou daquele tempo e cada evento desse, para mim, é uma alegria saber que posso ver a democracia do meu país amadurecendo e fluindo. Em relação às atitudes assim, do governo, você acha o que está causando a revolta? Assim, que o senhor enxerga, o que o governo está falhando para que ou pode estar falhando, não sei, que o senhor considera que está levando essas pessoas às ruas? Nós estamos com dificuldades evidentes do ponto de vista da geração de emprego, do ponto de vista de uma crise econômica, uma crise ética e uma crise política instalada no Brasil. Isso é evidente, está em cada esquina, está em todas as camadas sociais. Há uma rejeição, no momento atual, da figura da Presidente da República. Isso é outra evidência. E isso faz com que, efetivamente, a comunidade, de uma forma geral, em todos os setores, se organize e faça, provoque esses movimentos que não têm organização, é uma organização realizada pela internet, através de alguns movimentos que já organizaram outros movimentos dessa natureza. E é exatamente a crise em que o Brasil está afundado, mergulhado, que está provocando isso. Doutor José Ricardo, o senhor acha que há muita desinformação? Assim, o senhor considera justa essas reivindicações, esses protestos? Ou o senhor acha que esses protestos estão sendo convocados de maneira com muita desinformação, muita revolta, sem se pensar exatamente por que se está indo às ruas? Olha, primeiro, satisfação poder estar aqui, né, participando desse debate com o colega Bosco Saraiva. Agora eu vejo assim, nós estamos num momento onde a sociedade está muito amadurecida, né, num processo democrático que elege o presidente da República, que elege os seus governantes e representantes e da mesma forma tem a liberdade para se manifestar. Nós estamos vendo isso agora. Eu particularmente vejo assim, nós temos por um lado, no final da eleição do ano passado, foi uma eleição muito acirrada, né, muito disputada, com muitas acusações também. O resultado da eleição que ainda não foi muito aceito, né, no primeiro momento, por quem perdeu, e com certeza influenciou, talvez até esteja ainda influenciando. Mas você também tem setores da sociedade que, de qualquer forma, estão sempre protestando. E nós tivemos, nos primeiros protestos, no começo desse ano, inclusive propostas de golpe de Estado, de volta da ditadura, né, de impeachment, né, de cogitar impeachment também da presidente. Quer dizer, uma presidenta recém-eleita, que não tinha nenhuma acusação em termos eleitorais, né, motivo para uma possível cassação, já tinham ideias de retirá-la do poder. Então, mas eu acho que esse não seria o foco principal. Nessas manifestações mais recentes, eu vejo que tem a questão econômica, né, que pesa muito. E aí eu vejo que o governo tem uma responsabilidade e já está apresentando propostas, né? Eu acho que então, nós temos ainda o reflexo de uma crise internacional, que alguns até não querem admitir, mas o Brasil conseguiu até então enfrentar muito bem essa crise. Por isso que no final do ano passado nós tivemos o menor índice de desemprego da história do Brasil. Agora aumentou um pouco o desemprego. Ainda não era um patamar alarmante, como a gente vê em outros países. E a outra é que, assim como tem manifestações de quem é contra o governo, que vai questionar e questiona, nós temos também manifestações que, pelo visto, estão programadas por centrais sindicais, uma série de entidades, não só em defesa do governo, mas em defesa do quê? Das instituições, do resultado eleitoral, dos direitos dos trabalhadores, a preocupação que as decisões econômicas possam favorecer ou não os trabalhadores e manifestações a favor do governo, torcendo para dar certo. Eu diria que a maior torcida de todos é que o governo dê certo.
O momento eleitoral, quando chegar 2018, vai ter nova disputa. E quem quer ficar no lugar do atual governo vai disputar naturalmente. A gente tem uma pesquisa aqui que foi feita pelo Datafolha em abril desse ano, que fala sobre essa questão do impeachment. Vamos aqui a ela. O Congresso deveria abrir um processo de impeachment para afastar Dilma da presidência? A maioria das pessoas, 63%, falaram que sim. 33% que não, e aí tem sempre aqueles 4%, né, que não sabe ou não quiseram responder. A minha pergunta ao deputado José Ricardo é a seguinte: qual a real possibilidade disso acontecer nesse momento? Olha só, com certeza há muita também desinformação quanto vamos dizer, as condições para haver um impeachment, né, para se solicitar um impeachment, porque tem um aspecto jurídico, político, social. E, logicamente, teria que ter fatos em relação à administração atual, ao mandato, ao exercício do mandato. E isso não tem. Você tem aí insinuações, você tem aí, logicamente, desejo de quem é de oposição de talvez ter o impeachment. Mas a gente não está mais ouvindo das principais lideranças políticas o impeachment propriamente. E os grandes juristas, os estudiosos dessa área, também todos colocam que não há enquadramento para um impeachment. Então, eu vejo que esse é um ponto já meio superado, não caberia mais. Eu acho que não é mais o foco de preocupação. Na verdade, o impeachment tem uma regra muito clara. Ele já foi testado no Brasil, funcionou, o Brasil não andou para trás, o Brasil andou para frente, com o ex-presidente Fernando Collor, com o Partido dos capitaneando os movimentos de rua, àquela altura da história brasileira, e o Brasil andou para frente. Veio depois o seu Itamar, que fez a transição da URV para o Plano Real com o presidente Fernando Henrique, amadureceu. Só que o impeachment tem regras claras. Isso aqui, o golpe é coisa de militar, golpe é coisa ultrapassada, golpe está vencido. O impeachment é o Congresso que vai investigar e tem regras muito claras. Se houver motivo, natureza para um processo de impedimento da presidente, ele que seja instalado, o Congresso que resolva. Isso está perto? Por exemplo, o TCU está investigando a questão das pedaladas fiscais. Eu acho que isso pode acho que aí a gente vai, de certa forma, tentar adivinhar aquilo que será uma decisão de um tribunal auxiliar do Poder Legislativo. Acho assim, o impeachment é possível se tiver motivação, de fato, o deputado Zé Ricardo já falou. Nós precisamos obedecer às regras, sejam pequenos, sejam grandes, sejam pardos, sejam negros, sejam brancos. Nós precisamos aprender a obedecer à regra democrática brasileira. Então, o impeachment é uma dessas regras democráticas, o impedimento da presidente. Nós todos queremos um país andando para frente, um país altivo, um país respeitado, um país que possa dar aos seus filhos a condição de evolução que a gente sonhou durante os últimos anos. E no caso das pedaladas, né, que ficou bastante conhecido, né, esses encaminhamentos feitos na prestação de conta do governo, o governo já fez os esclarecimentos necessários para o Tribunal de Contas da União através da Advocacia Geral da União, né? Procedimento da área contábil, né? Nós sabemos que o Brasil, ele, ao enfrentar a crise, tem que tomar decisões relacionadas, inclusive, a compromissos que o Brasil tem. O Lula, quando ele assumiu, muitos não acreditaram, mas o Lula cumpriu os contratos com pagamento de dívidas, tirou o Brasil daquela rota do Fundo Monetário Internacional e podendo fechar as contas todo ano do jeito que fechou ano passado. Com certo aperto, porque a crise internacional envolve também influência nos investimentos no setor produtivo, e a queda dos investimentos e na produção também gera uma queda na arrecadação. E o governo tem que fazer ajustes necessários. Todos os estados estão fazendo. Aqui mesmo no Amazonas, o governo teve que fazer uma série de ajustes para poder garantir a viabilidade do governo, para manter compromisso. A nível federal é do mesmo jeito. Eu acredito que o TCU deve finalizar a análise das contas, né? E o Brasil está tocando. Nós temos alguns indicadores que ainda são preocupantes, mas tem outros que já mostram sinais de que devemos ter uma recuperação, principalmente no setor produtivo, que é esse que gera emprego e que gera, muitas vezes, expectativas para os trabalhadores. Vamos agora para a situação política, né? Das relações políticas ali no Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, pouco antes do recesso parlamentar, agora desse primeiro semestre, anunciou o rompimento com o governo, dizendo que vai para a oposição.
No primeiro semestre também, a base aliada do governo, mesmo numerosa, teve algumas perdas importantes. Por exemplo, a ampliação do projeto de terceirização e a redução da maioridade penal. Gostaria de saber do senhor, deputado Bosco, está faltando articulação política ao governo para garantir essas vitórias? Há muito tempo falta articulação política para o governo da presidente Dilma Rousseff. Não é deste mandato, é do outro. Acumulou-se equívocos exatamente porque no serviço público não tem como fazer uma gestão efetiva sem a articulação política. Uma coisa está vinculada à outra. É preciso ter lideranças fortes dentro do Congresso para que permita que as reformas sejam efetivamente realizadas, as reformas necessárias para o Brasil. E a gente, de forma conservadora, o Congresso que está aí de forma muito conservadora não reforma nada. As propostas de reformas todas giram em torno de si mesmo e acabam com o novo texto, mas mantendo o status quo de antigamente. Lamentavelmente, nós ainda estamos nessa fase, né, no Congresso Nacional. No entanto, é evidente que a direção política do governo federal, já trocada tantas vezes a partir do Palácio do Planalto, não tem conseguido conversar com o Congresso Nacional, o que gera uma divisão que está aí a olhos vistos, uma guerra entre o presidente da Câmara, que é uma liderança, ganhou a eleição por iniciativa do partido dele, por iniciativa dele, contra o governo e que dirige dessa forma, embora todos façam parte da base aliada. Nós, do PSDB, estamos fora disso. Nós temos também uma questão que envolve o nosso sistema político. Nós temos hoje no Congresso Nacional, dos 32 partidos políticos que são registrados no TSE, 28 têm representação no Congresso. Então, o governo, para poder conversar com todos os partidos, principalmente aqueles que apoiaram a eleição, que são aliados, ou depois se tornam aliados, né, depois da eleição, não é fácil. O maior partido é o PMDB. Ele é o maior partido do Brasil. Portanto, todos querem uma aliança. Provavelmente, se a Dilma não tivesse ganho a eleição, a Aécio tivesse ganho, o PMDB iria querer fazer parte da base. Governabilidade, né? E quem ganha a eleição teria todo o interesse de ter o apoio, nesse caso, de um partido grande. Agora, no caso do PMDB específico, o presidente da Câmara, que é do PMDB, que diz que rompeu com o governo federal. Ele está arrolado também na Operação Lava Jato. Ele é o presidente da Câmara de Deputados, assim como o presidente do Senado, Renan Calheiros. Então, é uma forma de reagir, porque também quer se proteger, é uma forma de tentar atacar. O pouco que eu entendi, na verdade, tentando dizer que talvez... Conseguir um apoio popular. Na verdade, ambos parlamentares citados pelo deputado são do PMDB e acham que toda a movimentação contra eles partiu do Planalto, nessa briga que remete à pergunta anterior. Exatamente saída de dentro daqueles bastidores que deveriam estar fazendo as conversas, a reunião permanente desses partidos aliados cujos quais agora o PMDB se referiu. Ele continua aliado, a direção do PMDB disse que vai continuar, né? Na verdade, a eleição junto e uma posição pessoal do deputado Eduardo Cunha, que esteve recentemente na Assembleia conosco falando a respeito das medidas no Congresso Nacional. Esteve na Assembleia Legislativa do Amazonas há um mês atrás, basicamente. Essa foi uma posição dele. No entanto, hoje o Congresso retorna efetivamente aos debates. E aí é uma medida que ficamos nós aqui sem saber muito, nós não convivemos lá, portanto as tendências do que vai acontecer, só os próximos dias é que dirão. Agora, deputado, o senhor acha que, deputado José Ricardo, o senhor acha que a presidente Dilma, né, antes dela assumir a presidência da República, ela nunca tinha sido eleita para um cargo eletivo, né, e sempre ali nos bastidores, e, enfim, foi ganhando espaço no governo do Lula com o decorrer do tempo. O senhor acha que essa situação acaba causando uma falta de habilidade dela mesma, assim, de não ter habilidade como o Lula, por exemplo, tinha, que conseguia dialogar muito bem com a classe política? A Dilma foi candidata a primeira vez, né, à presidência, 2010, e né? Antes sempre teve cargos executivos, né, quer dizer, acumulou uma experiência muito grande na administração e isso, inclusive, contribuiu muito para o governo dela, o primeiro governo, porque nós temos aí uma série de avanços, porque ela deu continuidade ao governo, os dois governos do presidente Lula. E eu diria assim que saiu muito bem, né? E ela, com certeza, não tem a história do Lula nesse debate no dia a dia. Mas ela é uma gestora muito firme, muito correta, né? Todo mundo fala isso e mesmo quem é de oposição reconhece também a firmeza. E, no fundo, o que as pessoas querem, queremos um país bem governado. A questão política é fundamental, né? É um dia a dia, para isso tem que ter uma equipe boa de articulação.
Esse é o diálogo com os partidos que fazem parte da base de apoio. E o governo também é composto com indicações dos partidos. Então, os próprios ministérios são ocupados com gente indicada no partido, pensando em levar adiante esse programa de governo que ganhou a eleição. É um processo permanente e uma coisa importante é a confiança também que existe em relação à determinação que a presidenta Dilma tem, porque precisa ter muita determinação. Um país com muitos desafios, nós temos grandes perspectivas, é claro. Ela coordenou a implantação de uma série de obras gigantescas no Brasil, que são de médio e longo prazo, na infraestrutura, que foi o PAC, que ela ajudou a coordenar a implantação do PAC no governo Lula, e na presidência depois ela tocou. Agora, não é fácil, porque a demanda no Brasil é grande, é crescente, graças a Deus, né? Porque a economia do Brasil saltou num patamar que hoje é a 7ª economia, né? Varia, dependendo de alguns indicadores, entre a 7ª e a 9ª economia mundial. E isso não é pouco, né, para a gente enfrentar. Portanto, a presidenta Dilma, eu acho que apesar de não ter tido a experiência política antes, está saindo muito bem. Né? Você acha que essa falta de experiência atrapalha? Aí eu contradito totalmente o deputado Zé Ricardo, porque acho que falta a ela exatamente o trato político, a conversa. A gente vive no meio político, a gente lida com muitos gestores, muitos parlamentares, e cada um tem seu jeito de ser. Né? O jeito de conversar, a gente alcança nas pessoas a forma do convencimento, da exposição dos motivos pelos quais está tomando aquela decisão. Então, presidente Dilma, faltou retomar os rumos do Brasil. O momento foi o momento do ex-presidente Luiz Inácio. Esse foi o momento do Brasil. O mundo crescia, os mercados internos estavam abertos, nós estávamos exportando demais e nós tínhamos um mercado interno aqui pronto para consumir. Essa é a área do deputado Zé Ricardo, ele é economista. Então, esta coisa de atender exclusivamente, somente ao nosso mercado interno, de 200 milhões de pessoas, com uma economia bastante ativa naquele momento, há poucos anos, fez com que todo mundo comprasse carro, televisão, geladeira nova, ar-condicionado, jogou o ventilador fora. Nós renovamos tudo isso dentro de casa, para o nosso consumo, só que bateu no teto. Acabou. Enquanto nós cuidamos somente do mercado interno, nós esquecemos a infraestrutura de uma forma geral, portos, aeroportos, estradas, e esquecemos principalmente o avanço tecnológico para a nossa indústria. O que acontece hoje? Hoje a gente não tem como competir. Nós vamos crescer 1,5 ponto para baixo este ano, para baixo, menos, negativo, enquanto a Índia, que é muito parecido conosco, vai crescer 8%. A China vai crescer 6% e está em queda, mas vai crescer 6%. Então, isso aí reflete exatamente nessa instabilidade geral, nesta depressão que hoje a gente já assiste em Manaus, no Rio de Janeiro, em Catolé do Rocha, lá em Itapipoca. Essa questão da economia eu ia colocar agora, mas eu ia colocar na pergunta seguinte, mas já como nós estamos falando, está vinculado. Aí eu acho que neste sentido, esta dificuldade traz exatamente a necessidade do exercício político mais firme, mais forte, a vivência, a estrada. Não é só assistir, é saber conversar, tomar decisão, ir até 3 horas da madrugada e ter que estar às 7 de novo no batente, com a cara efetivamente já devidamente maquiada. Falando da economia, o governo federal já prevê uma retração no PIB desse ano, entre 1%, 1,4%. A inflação também um pouco mais elevada do que nos últimos anos, em torno de 9,25%. E o dólar cada vez aumentando mais, a cotação dele chegou a 3,45 no último dia 3 de agosto. O senhor acha que, o que gostaria de saber de vocês dois, é só a crise internacional ou houve falhas no primeiro mandato dela nessa gestão, deputado? Não, eu vejo assim, o deputado Bosco lembra aí, a Índia está crescendo, a Índia tem 1 bilhão e mais de 200 milhões de habitantes. Tem um mercado que qualquer movimentação, a sua economia tende a crescer por conta disso. O próprio mercado interno mesmo, né? E o Brasil, ele com o dólar mais elevado, ele também é favorecido por conta das exportações. Nós temos aí altas exportações em determinadas áreas e isso favorece a entrada de divisas, ajudando inclusive na questão do equilíbrio aí da balança, e que agora inclusive saíram alguns indicadores positivos, né, nesse sentido.
Nós tivemos nesse tempo também a questão da condução da economia com um olhar para diminuir as desigualdades sociais. Tanto que o Lula não para de ser homenageado, no exterior principalmente, em relação a essa política adotada no Brasil nesses 12 anos. Uma política para favorecer os mais pobres, você ampliar a renda média do brasileiro, né, tirar da extrema pobreza, da miséria, para um patamar de consumo. Aí programas como Bolsa Família, que nenhum governante ousa tirá-lo exatamente por esse fator indutor da economia. Porque cada real colocado através do Bolsa Família, ele se multiplica 2,6%, se eu não me engano, num estudo feito recentemente. Porque quem se utiliza do Bolsa Família usa diretamente para o consumo. Então, essa política de inclusão social, de valorização, por exemplo, do salário mínimo, fez com que nós tivéssemos um contingente enorme da população melhorando seu padrão de vida e de consumo. Claro, tem um teto, provavelmente em várias áreas nós vamos ter sempre algum teto. Talvez esse seja o momento, esse é o momento de você rever algumas estratégias aí, e é o que o governo está tentando fazer. Mas os fatores externos, eles são permanentes. A prova de que a Grécia agora se submeteu totalmente, né, à questão dos seus credores exteriores, o nível de desemprego altíssimo, a Itália continua com desemprego alto, assim como a Espanha, e uma série de países da Europa. Então, o Brasil, que está num patamar de desemprego que chegou a 4,3%, e agora está na faixa aí próximo de 6 para 7, nessa faixa que está, nós estamos muito abaixo ainda. Então, as perspectivas de melhora, elas existem. Todos os analistas colocam crescimento econômico a partir do ano que vem. O governo reconhece isso. Para isso tem que tomar as medidas e está tomando. Agora, é claro, eu lembro que como economista, Bosco, a gente aprende no curso de economia que a economia é uma ciência social, ela vive muito das expectativas. Se todo mundo, né, se, vamos dizer assim, a grande mídia permanentemente coloca um aspecto muito negativo do momento, você cria uma expectativa negativa. Eu acho que esse é o momento, dependendo de quem está ou não no governo, porque o sucesso não depende só do governo federal, tem os governos do Estado, de todos os partidos estão aí. Nós temos que criar um clima mais positivo, expectativa positiva, para que a pessoa tenha coragem de investir na crise, ser criativo. Todos os empresários falam disso, é o momento da criatividade, de você buscar formas de economizar. E os estados, como o Amazonas, por exemplo, ele está lançando mão de algo que não estava fazendo. Combate à sonegação, né, criando campanhas para melhorar a arrecadação dos seus próprios recursos, que é o ICMS, que eu acho que é o caminho certo. A sonegação ela tem um peso grande na economia e nós precisamos trabalhar, combatê-la para poder ter mais recursos públicos. Deputado, o senhor acha que houve falhas na primeira gestão? Eu inclusive, já iniciei exatamente essa resposta anteriormente. Acho que teria ter sido reconduzido ali de forma muito firme o investimento no processo tecnológico brasileiro, no desenvolvimento das pesquisas, coisas que lamentavelmente a gente não consegue ver. Eu sei que o quanto vale o Bolsa Família, né? Um projeto do senador Antônio Carlos Magalhães, que virou lei lá atrás ainda no governo Fernando Henrique, que começou com o Vale Gás, que foi resultado de uma economia que foi feita no governo do Fernando Henrique Cardoso. O presidente Luiz Inácio pôde efetivamente implantar. Ele é reconhecidamente um programa que precisa ser continuado, mas precisa ser libertário. Ele precisa libertar aquela família que está na miséria para efetivamente ele ascender. Não basta somente a Bolsa, ele tem que ter uma complementação de programas que possam acudir a família, cuidar dela e tirá-la para que outra possa entrar no seu lugar. Nós não podemos manter 70 milhões de bolsas. Nós não podemos manter 80 milhões de bolsas nesse sentido, entre todas as que estão dando, porque aí quebra qualquer governo. As bolsas e a Previdência quebra qualquer governo. Portanto, eu acho que houve sim erros na condução da economia durante o primeiro governo da presidente Dilma Rousseff, que tinha que ter enxergado isso, dado a sua capacidade gerencial. Dada a sua capacidade gerencial, é preciso que se exija muito mais dela devido ao seu histórico de gerenciamento de pastas dentro do serviço público.
né? Tem acompanhado o governo desde o Rio Grande do Sul, o governo de Minas e posteriormente o governo federal ali colado no Palácio do Planalto, acompanhando todos os indicadores, tendo sido ministra das Minas e Energia, como foi, de grandes investimentos, de investimentos volumosos. Aí há que se cobrar efetivamente, não tem como aliviar, porque nós temos uma crise evidente, não dá para dizer que não temos desemprego, nós estamos acompanhando o desespero de determinados setores, como é o nosso aqui. O nosso setor é o setor da Zona Franca. Não se pode achar que a gente não está atravessando uma crise profunda, quando a Honda, que tinha 11 mil funcionários, só tem 5, quando vai se parando todos as satélites que trabalhavam para ela. Então, isso tudo nos preocupa muito, nos leva efetivamente ao estresse quando a gente vê a realidade do que ocorre nas cidades brasileiras atualmente. Deputado, continuo com o senhor. Agora, queria saber sobre a relação dela com a Amazônia. O senhor acha que as políticas dela para o Estado estão satisfatórias? Olha só, eu acho que não é. Aí eu universalizo, eu não vejo que é uma dívida somente com o Amazonas. Há que se particularizar. Veja só, com o Amazonas e com o Brasil, porque é um conjunto. Se o Brasil for bem, a gente vai melhor do que o resto do Brasil. Tem esse ditado. Se o Brasil vai mal, a gente vai um pouco pior do que o resto do Brasil, porque o nosso mercado produz para o Brasil. A gente depende do povo brasileiro estar efetivamente muito bem. Em razão dos resultados que a presidente Dilma teve na eleição de 2010 e mesmo na eleição de 2014, quando venceu as duas eleições aqui, grandemente, tudo que ela fizer para nós é muito pouco. Porque o povo, sobretudo o povo mais humilde do estado do Amazonas, resolveu por ela. Resolveu em 2010, resolveu em 2014. Por isso é que a gente gostaria de vê-la contribuir um pouco mais com a cidade de Manaus, ajudar a gente nos projetos que a gente tem na cidade de Manaus, nos demais municípios do estado do Amazonas. Deputado? Eu vejo assim que nós temos que olhar primeiro a questão macro, né? O governo federal, através do Lula e a Dilma, sempre tiveram essa preocupação com a Zona Franca, porque eles sabem que a economia do estado do Amazonas depende da Zona Franca, do polo industrial. O Lula prorrogou os incentivos por 10 anos, por isso que eles estão valendo até 2013. Eles iam terminar, né, agora recentemente. Ele prorrogou 10 anos. E a Dilma assumiu um compromisso, quando ela ganhou a eleição, de prorrogar mais tempo. E ela propôs 50 anos, algo quase inimaginável. Nós nem completamos ainda 50 anos de Zona Franca, né? São 48 anos. Mas ela já prorrogou mais 50 anos a partir de 2013. Portanto, eu não digo nem um presente, foi assim algo que ela nos garantiu, né? Conseguindo maioria no Congresso para aprovar a prorrogação. A Dilma, ela liberou dinheiro para reformar todo o distrito industrial, foram quase 100 milhões de reais para o governo do estado. Ela, portanto, tem essa preocupação. Uma coisa, eu me somo, lógico, a qualquer posicionamento que existe lá na Assembleia de cobrança do governo federal. Em relação à SUFRAMA. A SUFRAMA ela tem uma história que não é só recente, já é bem antiga, né? Uma história que ela sempre foi um órgão muito importante, mas você tem a questão de funcionários, que acabou ficando muitos anos um contrato, né, de prestação de serviço da FUCAP, que eu não vou questionar, mas o fato que com isso não houve uma preocupação em fortalecer os funcionários de carreira, né? Foi encerrado esse contrato, ficou sem funcionários, teve que fazer concurso, com salários defasados, culminou nas greves, essa agora, teve uma outra também. Então, nesse ponto, eu concordo, nós todos temos que somar forças para cobrar que o governo possa dar a atenção necessária. Tem que ter uma articulação política, inclusive, da região norte, dada a importância da SUFRAMA. Mas não há dúvida de que tanto Lula como a Dilma sempre tiveram um olhar importante para o nosso polo e agora dependemos também da economia. O polo de duas rodas, por exemplo, depende do consumo interno, do crédito, e isso sempre foi favorecido, porque até ano passado já teve umas quedas na produção do polo de duas rodas. Mas ao longo desses anos, nunca se vendeu tanta motocicleta, exatamente porque melhorou o poder aquisitivo. Ontem eu estava numa reunião na Federação da Indústria, agora esses dias, conversando, aliás, e o que se coloca lá, por exemplo, no setor eletroeletrônico, nós já vamos ter uma alavancagem agora nesse segundo semestre por conta do final do ano e das Olimpíadas. Então, isso vai favorecer bastante o Amazonas, em particular. Portanto, eu vejo que, nesse
particular, o governo federal, ele continua com essa preocupação, isso é muito importante. Eu acrescento assim, nós temos os programas sociais aqui do Amazonas todos mantidos, não só o Bolsa Família, o Mais Médico, o Luz para Todos, né, os programas relacionados à Minha Casa Minha Vida, a questão das creches, que é uma questão municipal e muitas prefeituras deixam de se utilizar dos recursos, porque precisa de terreno, é sempre a reclamação. Então, assim, no geral, os programas sociais para o Amazonas, nenhum teve problema de continuidade efetiva. E como você analisa as críticas que o prefeito Arthur Neto muitas vezes faz de que falta verba e o governo federal acaba não ajudando? Como é que você analisa essa situação? Olha só, ele é o prefeito da cidade de Manaus, uma das cidades que não para de crescer. E como qualquer outro prefeito, imagino que ele esteja sempre preocupado e buscando recurso, tendo dificuldade, enfrentando as burocracias que não são criadas pelo governo federal, a nossa estrutura que nós temos no Brasil, por exemplo, de prestação de contas, porque o prefeito que recebe dinheiro, ele não vai prestar conta com o governante, com o presidente da República, com o governador, ele vai prestar conta com os órgãos de fiscalização. Então, as regras hoje para captar recursos não são tão fáceis aí, né? Então, imagine que ele esteja correndo atrás aí. Quanto às críticas, eu diria assim, algumas talvez injustas, porque o governo federal nunca deixou de repassar recursos para nenhum estado ou município, porque a pessoa é de um partido A, B ou C, ou se é de oposição. Isso a presidenta Dilma é muito firme nesse ponto, na dúvida, e, portanto, se eventualmente tiver críticas que extrapolem a crítica normal de qualquer um, como eu critico o governo federal em relação à SUFRAMA. Eu critico quando demora as reuniões da SUFRAMA, mas ainda o prefeito, se eu fosse o prefeito, eu também estaria, logicamente, na busca de recursos. Eu entendo nessa ótica aí, porque recursos para Manaus é só verificar. Muitas obras que estão em andamento, todas são com recursos federais. A revitalização do centro da cidade de Manaus, com recursos federais. Claro que depende da vontade política do governante, uma decisão de cuidar do centro, mas os recursos são federais. Se vai estar demorando, é natural que reclame. Eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Mas que vem recurso para a cidade, vem. Deputado, como que você analisa isso? É uma relação matemática de alguns anos, que a gente pode comparar 2010 com 2013, 2014, os repasses para o município de Manaus pelos seus projetos, que diminuiu drasticamente, é uma redução de 95%. Há projetos apresentados com bastante tempo, já junto aos órgãos do governo federal, da presidente Dilma, e esses recursos não conseguem chegar à cidade de Manaus. Isso tem efetivamente irritado muito o prefeito Arthur Vigílio, que tem verbalizado. Ele não é homem de utilizar outros meios que não sejam dele próprio, da defesa dele mesmo. O prefeito Arthur Vigílio não precisa que ninguém o defenda, ele se defende de muito tempo já e sabe muito bem colocar as coisas com relação à cidade de Manaus. O fato é que nós não temos recebido aqueles que não são os repasses obrigatórios que a Constituição resolve que tem que ser feito, a questão da educação, da saúde básica, tudo isso. Não se trata desses repasses, porque esses repasses são obrigatórios, eles estão na Constituição. Aí a gente vai rediscutir o sistema de organização da gestão brasileira, que não se entende por que determinadas coisas ainda permanecem na mão do governo federal, seja ele de direita, de esquerda, de centro, de lateral, seja o que for. Mas algumas atividades continuam na mão do governo federal de forma centralizada e cada vez mais centralizado prejudica exatamente o ente que está na ponta do problema da população. Pacto federativo, né? A redivisão dos recursos a gente vê, sem querer me desviar um pouco, mas eu fico me perguntando, às vezes, por que a gente tem Polícia Rodoviária Federal para estradas que estão dentro do Estado, Polícia de Trânsito Estadual para estradas estaduais e agente de trânsito para controlar o trânsito no município. Veja o tamanho desse trambolho, desta burocracia, dentro de um mesmo universo para servir o povo. Se a gente for ver esta organização, você vai ver o quanto se desperdiça do recurso do povo dentro do mesmo serviço. As estradas estão dentro dos municípios, que estão dentro dos estados, mas o governo federal tem uma polícia para cuidar disso. Só para dar ideia, para não enumerar aqui outros serviços, até porque o tempo não nos permite isso.
Com relação à Prefeitura Municipal de Manaus, na gestão do prefeito Arthur Vigílio, é evidente que se você faça uma relação com o Rio de Janeiro, vai ter uma Olimpíada no Rio de Janeiro. O governo lá é do Paz, que é aliado do governo. Então, veja, e nós vamos ter aqui uma Olimpíada, nós vamos ter alguns jogos de Olimpíada aqui. Então, se fizermos uma comparação, mesmo com os projetos que estão lá no governo federal, você vai ver que não há boa vontade da presidente Dilma com este senador bravo, que hoje é prefeito da cidade de Manaus. Pode falar, fique à vontade. Discorda esse aspecto assim da redução de 95%, né? Com relação a 2010 para 2014. Os repasses 2010 voluntários, isso. De 2010 para 2014. Você tem várias, com absoluta certeza. Você tem várias áreas que depende de projetos, né? Depende de vários momentos, inclusive nessa discussão dos recursos federais. Na verdade, o governo federal, com exceção de grandes obras, de grande infraestrutura, ou de repasse através do BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Mas são empréstimos. Mas são os recursos públicos destinados para investimentos, seja para o setor público como privado. Quer dizer assim, a grande infraestrutura, quem constrói, não é propriamente o setor privado, né? Pode ser contratado, mas os serviços são públicos, é o governo federal. E caberia aos estados e municípios na execução de uma série de serviços, né, de atendimento à população. Esse é um bom debate, essa questão da repartição dos recursos e da utilização dos recursos, porque há muito desperdício. Uma obra é mais fácil você quantificar, verificar. Agora, nos serviços, no dia a dia, a CGU, Controladoria Geral da União, no levantamento até 2013 para 2014, todas as fiscalizações feitas quanto ao dinheiro da saúde básica, educação e saúde básica nos municípios, 73% com problemas sérios. Então, o dinheiro acaba sendo mal utilizado, é desvio, é superfaturamento, é má gestão, erros, ou seja, o dinheiro acaba não chegando onde deveria. E, às vezes, a culpa recai sempre em cima do governo federal. O governo federal deveria ampliar a fiscalização disso. A execução, o uso do dinheiro é um problema sério que precisa ser enfrentado. Aí vem a corrupção, vem a corrupção no meio. Acho que aí o governo federal tinha que estar efetivamente com a fiscalização da aplicação desse recurso. Mas o Brasil precisa retomar o caminho da municipalização, que a Constituição Cidadã de 88 determinou que fosse feita a municipalização. E o governo federal precisa ser o ente, ele precisa ser a corte que efetivamente fiscaliza. Fiscaliza. O município de Manaus está fora deste percentual de 73% que o deputado Zé Ricardo citou. Cuidou dos municípios do Amazonas, 73% tem problema com a apresentação de suas prestações de conta com convênio. É verdade, de algo em torno de 6 bilhões, quase 600 milhões ficaram retidos por falta de prestação de contas dos entes municipais. Quase 600 milhões, não é pouca coisa para os investimentos de 97 para cá. Vi esse dado recentemente, que me assustou muito. Porém, o município de Manaus está fora desse percentual. Ele presta conta direitinho. Você quer falar, doutor? Não, é só comentar que em relação a recursos, por exemplo, a FUNASA, que é um órgão federal, ele tem recursos para saneamento, para sistema de abastecimento de água, principalmente para o interior do estado. Praticamente todo ano sobra dinheiro, o dinheiro é devolvido, porque os municípios acabam não buscando esse recurso nos projetos, porque estão inadimplentes, estão com problemas, estão com pendências. Então, o município deixa de receber, não só nessa área, em várias outras áreas, por causa desses problemas. Então, o recurso é muito mal utilizado e inviabiliza o município, pela má gestão dos seus governantes. Certo. Doutor José Ricardo, deputado Bosco Saraiva, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. O D24 Debate fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau.